Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 13 até o de número 17. Livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 13. Batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Existem nesta passagem 3 frases de expressão de amor fundamental. Quando Jesus ele desce às águas, João Batista, já reconhecendo nele o Messias, diz: eu não sou digno de lhe batizar, eu deveria ser batizado por você. Mas Jesus disse: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Deixa por agora, porque a história ainda está sendo escrita. Ainda não chegou a hora, ainda não se cumpriu. E quando ele está saindo da água, João Batista vê o Espírito de Deus sobre Jesus. Ele com seus olhos ele contempla e ouve uma voz que vem do céu e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Ali Deus estava mostrando a todos aqueles que estavam ali ao redor naquele batismo a identidade de Jesus. Esse é o meu filho. E quando Deus fala este é o meu filho, comunica uma identidade que pertence, dizendo a todos que estavam lá testemunhando aquele momento, dizendo: este é o meu filho, ele me pertence, ele pertence à minha linhagem, ele pertence à minha família. Então nós sabemos que filho tem tudo a ver com uma identidade. Muitas pessoas no Brasil sofrem, padecem por falta de uma identidade. Às vezes algum programa de televisão nós vemos que algumas famílias estão desesperadas, alguns filhos precisam ter uma identidade, e algumas pessoas não querem reconhecer, mas Deus, ele mostra a todos que ali que estava saindo daquelas águas era o seu filho. Este é o meu filho. Muitas pessoas no Brasil não têm essa identidade. E nós temos que entender que Deus tem uma nova história para nós. Não importa como você nasceu, não importa como você foi gerado, mas no mundo espiritual você tem uma identidade. No livro de Gálatas, capítulo 4, o Senhor nos dá essa identidade, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Até que nós tenhamos o entendimento, até que nós venhamos a conhecer, e Paulo diz que até a plenitude do tempo,
Até que Jesus morresse na cruz, nós éramos apenas servo. E ele diz: portanto já não és mais servos, mas filho. E se és filhos, é também herdeiros por Deus. Então esta é a nossa posição hoje no mundo espiritual. E quando Deus olha para Jesus, e Ele revela ao mundo: esse é o meu filho. E é exatamente isso que nós estamos precisando, esse reconhecimento, saber de quem nós somos filhos. É esse entendimento que vai nos levar a sermos herdeiros por Deus, a saber os nossos direitos. Enquanto nós não sabemos, nós somos iguais aos servos. Enquanto nós não sabemos quem nós somos no mundo espiritual, o apóstolo Paulo diz que nós somos como servos, sem saber a sua autoridade, sem saber a sua posição. Segunda parte, nesta palavra que Deus falando a Jesus, diz: este é meu filho. E a segunda palavra é amado. A medida do amor fundamental é uma afirmação verbal. Antes do início do ministério, o Pai enfatizou o seu amor para com Jesus. Nós, quando temos um filho e reconhecemos um filho, nós não esperamos que primeiro ele vai ser alguém famoso para falarmos: olha, eu te amo, filho. Que pai não gostaria de ter um filho como Neymar, né? Reconhecido. Mas o pai amoroso, o pai que ama o seu filho, ele não espera o seu filho ser famoso para dizer: esse é meu filho, eu amo meu filho. E Deus não esperou Jesus começar o seu ministério. Deus não esperou que Jesus começasse a realizar os seus milagres. Não, já disse: este é o meu filho que eu amo. Deus já demonstra o seu amor verbalmente por Jesus, antes que ele realizasse qualquer milagre. Não precisou Jesus começar a realizar os milagres para que Deus viesse e falasse: este é o meu filho a quem eu amo. O amor não é porque você é bom. Ele nos amou primeiro. Você muitas vezes pensa: eu preciso ser muito bom para Deus me amar. Antes de você amar a Deus, Ele já te amou. Antes de você demonstrar qualquer atitude de louvor, antes de você demonstrar qualquer atitude de adoração, Ele já te amou. Antes que você tomasse a decisão de seguir a Jesus, Ele já te amou. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus não ficou esperando o mundo amar, mas Ele amou o mundo. Deus é quem te faz filho. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor por nós em Cristo. Ele deu o seu único filho quando nós éramos ainda pecadores. Talvez você olhe para você hoje, para dentro de você: eu não tenho nada para dar para Deus. Deus não me ama porque eu não tenho nada para dar. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quer maior prova do que essa? Deus dá o seu único filho e morreu por você, e morreu por mim. É a maior prova de amor. Muitas vezes nós queremos uma prova de amor. Algumas pessoas estão enfermas de alma porque pensam que ninguém os ama. Deus te amou, sendo você ainda um pecador. Ele deu seu único filho por você. Você quer uma prova maior do que essa? Seria muito fácil morrermos por um justo. Seria muito fácil morrermos por alguém muito bom. Mas morrer por um pecador como você e como eu é a maior prova de amor. E Deus, Ele prova o seu amor
dando o seu único filho para que venha morrer por nós. E ele enfatiza o seu amor e aceitação. Ele simplesmente não nos amou, mas ele nos aceita. Do jeito que você está, do jeito que você é, Deus te aceita. Deus te chama. Venha como estás. Algumas pessoas pensam que primeiro ela precisa ser muito santa para depois começar a servir a Deus. Não. Quem te santifica é Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais santidade haverá dentro de nós. Quanto mais buscamos o Pai, quanto mais buscamos ser parecidos com o Pai, mais santidade virá. Deus tem um plano de mudança, um plano de uma nova história. A história que você foi gerada não é a sua verdadeira história. Você é espiritual. Muitas vezes nós nos prendemos nessa carne, mas a palavra de Deus diz que essa carne é pó e ao pó voltará. Então, a história que nós temos dessa carne não é a nossa verdadeira história. Alguns estão angustiados, tristes, alguns pensam que os seus pais o abandonaram, mas você é um homem espiritual. A terceira palavra é de quem me agrado. O prazer do Pai, do trabalho de Jesus. O Pai deixou bem claro que Jesus era amado antes de realizar o primeiro milagre. O profeta Isaías recebeu a profecia 800 anos antes de Jesus vir a este mundo. 800 anos antes, o profeta Isaías falava sobre a vida do Messias, sobre a vinda de Jesus. Isaías 42 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. A própria palavra profética, 800 anos antes, já anunciava: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma tem alegria. Mas se nós olharmos a história carnal de Jesus, como Jesus se fez homem, como você, como eu, nasceu como homem, veio como homem, aí nós vamos ver as nossas histórias repetidas em Jesus. Nós vamos ver o homem carnal, que a sua história se repete no homem carnal chamado Jesus. Mas o grande entendimento que nós devemos ter, que Jesus era um homem espiritual, Jesus o Cristo. Como você também não é apenas esta matéria, e é um homem e uma mulher espiritual. Mas se nós olharmos para a história de Jesus, nós vamos ver que os mesmos preconceitos que você sofre, ele sofreu. Que os mesmos desprezos que você sofre, ele sofreu. Que as mesmas ingratidões que você sofre, ele sofreu. Ele se fez carne para parecer com você e comigo. Jesus nasce, e se nós contarmos a história do Jesus homem, não será diferente da sua história, da minha história. Filho de uma mulher que afirmava seu filho ser obra do Espírito Santo. Como essa mulher deve ter sido zombada. Como Jesus, quando caminhava pelas ruas ainda menino, quantas pessoas cochichavam para o outro. A mãe diz que é filha do Espírito Santo. Só o pai acredita, né? Coitadinha de José, filho bastardo, origem humilde, nasceu em um lugar humilde, filho de um carpinteiro, considerado um bastardo, por aqueles que ainda não creem em Jesus o Cristo, ainda que viram milagres, ainda que viram os acontecimentos, consideram que ele é apenas mais um. Tudo isso ele passou. Tudo isso ele sofreu. Desprezado pelos seus irmãos, rejeitado, foi levado à cruz, zombado, seu corpo foi dilacerado.
Tudo isso ele passou. Talvez você pode dizer, dentro do que você está vivendo, como eu tenho sofrido, como eu sou injustiçado. E o inimigo, ele sabe que ele pode pegar a sua história de homem e pode impedir que você cresça a estatura para ser chamado filho de Deus. Ele sabe que essa história que você vive aqui na terra, com esta carne, ela pode impedir que você seja eterno. E muitas pessoas ficam presas ao sofrimento que essa história carnal nos traz. Jesus, ele sabe que o Pai é espiritual, que o Pai o ama. O próprio profeta Isaías traz um retrato falado desse Jesus que viria, e diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando para nós, para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Isaías 43. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu falar de Jesus? E ele traz um retrato falado daquele que viria, como Jesus viria, como Jesus iria ser desprezado. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esse era o homem Jesus. Será que diferente daquilo que você tem passado? Será que diferente daquilo que você tem experimentado nesse corpo? Você pode se encher de razão. Olha a minha história. Meus pais me abandonaram. Ninguém gosta de mim. Você tem razão. Mas Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para você. Este era Jesus, o homem. Era desprezado, indigno entre os homens. Versículo 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Toda enfermidade de alma que você possa estar vivendo, toda dor na tua alma, de desprezo, de rejeição, quando Jesus, ele sobe a cruz, ele traz a cura. Talvez alguém olhe para si mesmo e não vê um retrato diferente desse que o profeta Isaías traça de Jesus. Ele é desprezado, o mais indigno dos homens. Talvez ao levantar pela manhã o diabo te fala isso. Quem é você? Você não é ninguém, você não é nada. E quantas pessoas têm aceitado esta palavra? O profeta Isaías estava relatando aqui como nós iríamos ver Jesus. Não era como o Pai via Jesus, mas como nós, homens. E era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e com um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus, na vida de alguns, até hoje ele é desta maneira. Não vemos nele nenhuma beleza, não vemos nenhuma realeza, nada que nos chame a atenção. Olhamos para Jesus e não vemos nele aquele que vai redimir as nossas dores. Mas a palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Permita que o Senhor hoje ele te cure. Permita que o Senhor hoje ele sare as suas feridas. Não permita que o inimigo continue dizendo que você não é ninguém, que você não é nada.
O próprio Jesus, talvez quando chegou ali no Rio Jordão, alguns se perguntavam: é mais um pecador que João Batista vai batizar? Porque a fama de João Batista era aquele que batizava os pecadores. Talvez muitos olharam aquele momento, e era um momento comum de um João Batista que andava pelo deserto, anunciando o arrependimento. E alguns não fizeram caso. Muitas vezes a gente vem para servir a Deus, mas não fazemos caso de Jesus. Não aceitamos Jesus como realmente Ele é. E continuamos com as nossas feridas, e continuamos machucados, continuamos tendo um sentimento de desprezo. Jesus se fez homem, como você e como eu. E Ele diz: eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, tenha fé, eu venci. Tudo isso que o mundo apresenta para você, você é mais do que vencedor, você vai vencer. A imagem negativa é como um câncer que vai corroendo a nossa alma. Nossa alma muitas vezes está debilitada, está nos matando ao pouco, porque nós pensamos que a nossa história é essa história no mundo carnal. Não, essa não é a sua verdadeira história. Não é porque você foi gerado e foi desprezado. E Jesus, Ele diz: olha, eu também fui desprezado, eu também fui rejeitado, mas através de Cristo Jesus nós temos uma paternidade, que não é essa paternidade humana. Quem sou eu no mundo espiritual? A grande pergunta é: quem sou eu no mundo espiritual? Quem é você? Algumas pessoas vão responder: eu sou triste, eu sou depressiva, eu sou rejeitada. Essa não é a sua história. Diga: essa não é a minha história. Quem é você? Hebreus capítulo 3, versículo 14, diz que nós somos participantes em Cristo. Quem é você? Você não é uma pessoa comum, você não é uma pessoa qualquer, você é participante da glória de Deus. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Porque nos tornamos participantes. Porque nos tornando participantes de Cristo, se é que guardamos firmes até o fim a nossa confiança. Quem é você no mundo espiritual? Você só olha para essa história que não dura mais do que 70 anos. A Bíblia diz que aqueles que passam de 70 anos é enfado e canseira, quando a palavra de Deus nos promete uma vida eterna. Nós estamos em passagens, nós estamos passando por esta vida, nós estamos passando por esta vida. Só que ao passar por esta vida, ela vai te dizer onde você vai passar a sua eternidade. Esses 70 anos, 80 anos que muitos alcançam, vai nos dar a passagem para uma vida de paz, para uma vida de alegria, ou uma vida de dor e de choro. A Bíblia diz que aqueles que não recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, terão uma eternidade onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Onde você quer passar a sua eternidade? Filho de quem você é? Filho de quem você é? Jesus, ele tinha a sua história como ser humano, mas quem fala, esse é o meu filho amado, não foi José, foi o próprio Deus. Nesta noite, Deus pode falar: este é o meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu amo, em quem eu tenho grande prazer. E você vai pensar: mas eu vou fazer grandes coisas. Não, Deus ainda não está esperando que você vai fazer grandes coisas. É hoje. Você é um pecador, você ainda não alcançou, mas Ele olha para você e diz: aí está o meu filho amado, vem. Ou você espera que José vai reconhecer você como filho? Jesus poderia ter passado
todos os anos da sua vida aqui na terra, esperando que José realmente reconhecesse ele como filho? Ou vocês pensam que na cabeça de José não havia uma dúvida? Claro que havia. Será que essa história de Maria é verdade? Mas a Bíblia diz que ele creu. Ele creu. Então o que nos leva ao sucesso, o que nos leva às bênçãos, o que nos leva a ser participantes de Cristo é a fé. Você tem fé que Deus é o seu Pai? Você tem fé que Deus tem uma nova história para você? Essa fé vai nos levar a conquistar. Talvez você está esperando um dia tudo mudar. Talvez você está esperando um milagre acontecer. Mas Deus está olhando para você esta noite e está dizendo: aí está minha filha, aí está meu filho, a quem eu amo, a quem eu tenho tanto prazer. Romanos capítulo 5 ele diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados pela fé. O que você precisa para uma nova história é a sua fé. Quantos querem viver um novo tempo? Quantos creem que vão viver uma nova história? Algumas pessoas pensam que Deus vai reescrever a sua história humana. A sua história já está escrita. Apenas Ele vai trazer para você a sua verdadeira história. Alguns pensam que nasceram para sofrer, nasceram para ser desprezados. A Bíblia diz que Jesus já passou tudo isso por nós. Essa enfermidade de alma que o diabo traz ao nosso coração só retarda ao descobrirmos a nossa verdadeira história. Filho de quem você é? Filho de quem você é? Ainda que uma mãe despreze o seu filho, Deus nunca desprezará você. Ainda que pareça impossível, e nos nossos dias de hoje nós sabemos que não é tão impossível uma mãe desprezar um filho, todavia Deus nunca te desprezará. E a voz está soando: você é meu filho amado, eu tenho grande prazer em você, eu tenho grande alegria em você. Mas você pode dizer: eu ainda estou sujo, eu ainda sou um pecador. Mas ele diz: sendo pois justificados pela fé. Não é pelas suas obras, não é porque você foi bom, porque você foi dizimista, ofertante, não. É pela fé. A sua fé vai trazer a sua verdadeira história. Filhos de Deus. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Essa é a sua verdadeira história. Essa é a nossa verdadeira história. Todas as coisas já nos foram dadas em Cristo Jesus. Justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o seu beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. O Senhor já te abençoou. Deus tem uma nova história para você. Essa história que você pensa que é a sua história, não é a sua história.
Essa história que você pensa que é a sua história é de um homem pecador, é de um homem que está longe do seu pai. Mas como filho pródigo, nós voltamos ao Pai, e Ele te recebe de braços abertos. Ele te justifica de todo pecado. O diabo nesta noite, ele vai começar a te acusar. Não, mas ele não tem direito, ele não pode, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas o Pai vai dizer: põe uma roupa nova, põe a sandália nos seus pés, põe um anel no seu dedo. Eu recebo ele de volta. O Senhor te lava nesta noite, o Senhor te purifica nesta noite. Nós temos que nos tornar participantes da natureza divina. Nós temos que deixar de ser este velho homem, esse velho homem que só pensa em pecado, esse velho homem que não resiste às tentações. Jesus, ao sair do batismo, ele é levado para o deserto, e ali vem as tentações. Após ele ser chamado de filho, após ele ser chamado de amado, vem as tentações. Mas Jesus venceu as tentações. E a palavra do Senhor diz: resista o diabo e ele fugirá de vós. Sempre que você resiste o diabo, haverá uma festa. Os anjos vão te servir. Muitas vezes nós pensamos que devemos cair nas tentações para sermos felizes. Quantas tentações o diabo está colocando e dizendo: olha, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E nós sabemos que é mentira, que são momentâneas as ofertas dele. Jesus, ele recusou todas as ofertas de Satanás. E a palavra diz que os anjos vieram e o serviram. No momento que você começa a resistir às ofertas de Satanás, os anjos vão te servir. Há milhares de anjos, milhões de anjos para nos servir. Você é filho do rei, você é filha do rei. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Ele quer que você seja participante da sua natureza divina. O Senhor vai te santificar. Você crê nessa palavra? Diga: a minha história é essa. Eu tenho participação na natureza divina. Quando você sabe quem você é, aí você vai tomar posse daquilo que Cristo te deu. Poder sobre principados, poder sobre serpentes, poder sobre escorpiões. A tua oração terá poder. Você crê nessa palavra? Diga: eu sou participante da natureza divina. Eu tenho uma nova história. Você crê nessa nova história? Se coloque em pé. Feche os seus olhos. Senhor meu Pai, nós estamos diante da Tua presença nesta noite, Pai. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor tem o melhor para cada um que está aqui neste lugar esta noite. Senhor, e crendo na Tua atuação, no Teu amor, nós somos ouvidos a Tua palavra. Fala, Senhor, a cada um de nós. Restitui, Senhor, aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado, Pai. Traga restituição nesta noite da nossa verdadeira história. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém?